glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Salve nosso Rei, somente vós. Tende compaixão de nossos erros. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume, de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. Por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata para as dar aos pobres? Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse, deixa-a. Ela fez isto em vista do dia de minha sepultura. Pobres, sempre os tereis convosco, enquanto a mim, nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então, os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque, por causa dele, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Num tempo de silêncio, rezemos pedindo ao Espírito Santo a compreensão plena do sentido da Escritura. Amém. Irmãs, irmãos, a Igreja nos põe nesta semana no ambiente dos dias que antecederam a paixão do Senhor, aqueles últimos acontecimentos. Hoje nós estamos com Jesus numa casa muito particular. 6 dias antes da Páscoa, no clima da Páscoa, já em Betânia, na região da subida para Jerusalém, Jesus na casa dos amigos que servem para ele um jantar, um dos amigos a quem ele tinha ressuscitado dos mortos, Lázaro. A ressurreição de Lázaro
e aquelas catequeses que Jesus deu na casa de Marta, Maria e Lázaro, parece aqui no texto de João revelar para a gente que o hábito e o modo de vida de Marta e Maria não mudou muito. Nas outras cenas, Lázaro é um homem amigo e folgado que senta e conversa, Marta trabalha e Maria senta aos pés de Jesus para o escutar. Marta até deu aquela bronca em Jesus para que ele pedisse Maria para que viesse ajudá-lo. Parece que a catequese de Jesus não mudou muito os hábitos de Marta, que não sossega, mas coitada, só sobra para ela trabalhar nessa casa. Não é? Na espiritualidade, a gente diz que Lázaro, Marta e Maria são a síntese de como cada um de nós deve ser. Cada um de nós deve ter em nós o trabalho de Marta, a amizade de Lázaro para sentar à mesa e conviver e conversar, e a intimidade na oração e no afeto de Maria. Não é um evangelho que evidencia contradição e ambiguidade, pelo contrário, é um evangelho da unificação. Os três representam as três dimensões de cada pessoa, numa visão holística, numa visão completa do ser. Você deve enxergar nos três a síntese do discípulo, a síntese da vida da igreja também, por que não dizer. Mas ocorre naquela casa, na hora da janta, uma cena que os evangelhos de Marcos e Lucas tratam, Mateus e Lucas, desculpem, tratam de forma bem diferenciada no relato da unção de Betânia. Mas aqui tem elementos para ajudar a gente a preparar para a Páscoa, porque essa visita de Jesus não é outra coisa senão na intimidade da casa, da mesa de refeição, ajudar a gente a preparar-se para participar de sua entrega. Tomem comigo, página 28, do Evangelho de João, capítulo 12, versículo 1 até o 11. Já fiz a introdução dos primeiros versículos, mas leiamos. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia, Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro, muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Quanta coisa tem aqui. O preço desse perfume, muito caro, que é tratado por Mateus e Lucas, o preço de 300 diárias de um trabalhador rural. O preço calculado para os tempos de Jesus nos dias de hoje, ele custaria 300 dias de serviço de um trabalhador rural. O que um peão ganha fazendo um serviço pesadíssimo. Mateus e Marcos falam que ela derramou o perfume na cabeça de Jesus. Curioso que Marcos diz que ela quebrou o frasco e derramou o perfume. Os estudiosos de mística falam que ela quebrou o frasco porque ela é mulher. E mulher costumaria, no lugar de Maria,
guardar de lembrança aquele frasco. E ela quebra, porque ao quebrar aquele frasco, simboliza o derramamento não do perfume dela, do amor dela, mas ela é uma pregadora para nós. Ela está falando do derramamento de Cristo. E de Cristo que não poupa nada. Mas também tem uma explicação mística muito bonita, que ela quebra o frasco porque ela não quer guardar o vidrinho de lembrança, porque a partir daquele afeto que ela tem para com Jesus, ela é o frasco que guarda o perfume. Tão bonito isso. E você hoje deve ser o frasco que guarda o perfume dos dons do Espírito Santo. O gesto de ungir os pés de Jesus, enxugar com os cabelos, é o modo radical de humildade de ser e de amar. Na literatura do povo da Bíblia, do povo judeu, aquela casa que fica tomada do perfume significa a radiação de uma vida reta. Vida reta é assim, ela exala. Uma pessoa reta, uma pessoa do bem, num serviço, num trabalho, na rua, no ponto de ônibus, dentro de casa, ela exala coisa agradável, não é? Gente encrenqueira também exala o contrário. Nós mais velhos temos a graça de sempre poder recordar-nos, que acho que a meninada de hoje não vai ter muita lembrança disso, isso é coisa para nós mais velhos, do cheiro do suor do papai. Como era bom. Às vezes a gente passava aqui na cidade muitos dias, muitos meses sem ir na roça. Quando chegava lá, o papai estava para a roça, a gente tocava numa camisa suada dele, de trabalhar na roça, a gente sentia aquele... Como é que um suor de um trabalhador rural, do serviço pesado, pode se tornar um bálsamo no afeto, na memória afetiva de um filho? Então aqui não se trata de uma fragrância sofisticada das grandes grifes de perfume. Aqui se trata de uma qualidade de vida espiritual derramada, que exala. Pode ser, desculpe a grosseria da expressão, pode ser a caatinga do suor de um trabalhador honesto, que vira perfume. De um pai, de uma mãe que derrama suor para sustentar o filho associa aquele cheiro do suor à fartura, à comida na mesa, à dignidade dentro de casa. Infelizmente, a cidade tirou essa sensibilidade da gente, não é? A gente é empetecado o tempo inteiro, é artificializado o tempo inteiro. A gente não cheira mais a gente cheira sempre fragrâncias outras, e não a gente mesmo. Nós não temos mais o nosso cheiro. Mas uma coisa que me impressionou muito, meditando esse texto hoje, e lendo algumas anotações antigas dos pregadores, essa planta, o nardo, a expressão original do texto grego, tanto em Mateus quanto em Marcos, é uma planta da família das valerianáceas, que cresce nas fendas das montanhas do Himalaia, a montanha mais alta do mundo. Gente, como é que o Espírito Santo põe uma inspiração dessa? Maria, no gesto mais baixo de uma casa,
por baixo da mesa, como nós imaginamos, ou ainda que fosse os estrados deitados nos banquetes do tipo grego, que se deitava e ficava com os pés para fora da roda. Mas Maria, no gesto mais baixo e humilde que lembra o lava-pés, com o perfume tirado das valerianáceas, uma planta das montanhas mais altas do mundo. Forte isso, né? O significado espiritual disso, imagine. Os autores da Bíblia nem tinham noção de Himalaia, ainda que chegavam nas rotas comerciais, porque Israel é a maior encruzilhada do mundo de mercadoria. Na verdade, a primeira feira do mundo foi lá que nasceu, primeiro em Jericó e depois subiu para Jerusalém. Toda a arte da comercialização vem de lá. Maria derrama esse perfume, o gesto dela, o derramamento do perfume, o exalar do perfume, provoca em Jesus uma consolação. E num dos discípulos, que no Evangelho de Marcos e Mateus, fala dos convidados, mas é bom ficar com João. Vamos ver? Então, versículo 4. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. Por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata, para as dar aos pobres? Ele mesmo não trabalhou 300 dias de peão na roça, porque ele não vivia do dinheiro do suor próprio. De que é que ele vivia? Diz o texto. Judas, versículo 6. Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Ai, a gente lê isso com tanta dor, né? Porque isso ainda nos dias de hoje é tão presente na vida nossa, seja na igreja. Quantas campanhas a gente vê sendo feitas para ajudar os pobres, e quantas pessoas se enriquecem falando de pobre, escrevendo sobre pobre. Tem um grande filósofo ateu francês para nos unir a Notre Dame, em chamas hoje, infelizmente. Um grande filósofo ateu, mas um grande filósofo, um homem muito reto, que diz que uma coisa que o fez virar ateu é que no ambiente da Universidade de Paris, ele era colega de alguns padres renomados da intelectualidade francesa. E 2 dos padres eram franciscanos que ganharam muito, ficaram ricos escrevendo livros sobre a pobreza. Eu sempre me recordo disso, porque o que uma contradição na vida da gente pode fazer na vida dos outros, não é? Levar ao ateísmo. É a cena de Judas. Não porque se preocupa com os pobres, mas porque pensa, esse dinheirinho dava para eu fazer uma aventura com ele. Aqui são 300 moedas, e depois ele vai vender Jesus por quantas moedas? 30. Quantos por cento? 10%. O problema dele não é quantidade. O problema dele e o problema nosso é a qualidade do que rola aqui dentro do íntimo do nosso coração. Cuidado com o tamanho da ambição. Seja ela por 300 ou por 30, ela é sempre um perigo. Ela é sempre uma ameaça para a nossa retidão. Impressionante isso. Vejamos a reação de Jesus. Versículo 7. Jesus, porém, disse:
deixa, ela faz isto em vista do dia da minha sepultura. É uma dos atos das obras de misericórdia, não é? Sepultar os defuntos. Uma outra obra de misericórdia, das obras de misericórdia, é assistir os pobres com a esmola. E Jesus fala, continue: pobres sempre os tereis convosco, enquanto a mim nem sempre me tereis. Essa não é uma afirmação que Jesus utiliza para justificar a contradição da sociedade onde tem pobre. Não. Essa afirmação de Jesus não é para justificar a mentalidade conformista com as contradições e a miséria pelas quais muitos passam hoje, terminando o dia sem comer. É o contrário. Os místicos veem nesse texto a afirmação seguinte: curta Jesus e faça o bem, porque você sempre terá alguém perto de você que necessite de você. Não é um argumento para justificar a carência, mas é um argumento para justificar e fundamentar a obra de caridade. Que sempre a gente vai ter alguém precisando da gente. O raciocínio é absolutamente inverso do conformismo. Absolutamente inverso. O perigo da manipulação do texto sagrado para consolidar sistemas ideológicos e políticos, da manipulação de qualquer tendência, de qualquer ideologia. Impressionante isso. Continua. Agora tem um desfecho assustador. Veja, muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Também nós, muitas vezes, não vamos à igreja, não nos reunimos com Jesus por causa de Jesus, mas vamos para a igreja por causa uns dos outros. Ainda que seja uma causa de curiosidade, mas é sempre muito pouco. E é uma pena que a gente faça um esforço para ir onde Jesus está, não por causa dele, mas pela curiosidade das coisas que acontecem com aqueles que dizem que foram tocados por ele. Ainda hoje, tem muita gente que não busca Jesus na casa de Betânia ou em qualquer casa para encontrá-lo. Continua. Então os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque por causa dele muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Sempre que alguém procura o padre pedindo um apoio nas suas provações e querendo um milagre, é bom que o padre recorde isso. Fortalecer a pessoa dizendo para ela: olha, tá bom, se o milagre, a graça que você pede de curar de sua enfermidade acontecer, tudo bem, mas não se iluda, você vai morrer, outra hora você vai morrer. Não pense que o milagre é uma intervenção definitiva que põe você livre da possibilidade da provação. E Lázaro, que honrosamente foi ressuscitado do túmulo, agora será execrado publicamente, porque é da turma que provoca adesão a Jesus. Essa é uma boa pergunta. Os milagres que Jesus faz na sua vida trazem provações também para a sua vida? Ou só traz elogio e aplauso? Milagre não é coisa que só traz os aplausos, amém, aleluia, glória a Deus, a graça veio, não.
Milagre traz também uma aprovação e às vezes ainda maior. Cuidado com uma fé não baseada no cultivo de uma relação com Ele, mas uma fé baseada em expectativas para a vida daqui. E quando a fé é baseada nas expectativas das coisas daqui, ela pode ser tanto essa fé que vai onde Jesus está, por curiosidade para ver quem se beneficiou com o milagre. Pode ser uma fé que fica perto de Jesus para tomar conta do dinheiro, para aproveitar e roubar a bolsa. Tem tanta possibilidade da gente fazer besteira estando perto de Jesus, quando Ele não é a causa suprema da vida da gente. O Evangelho de Mateus, no final desse texto, Jesus fazendo a resposta dele diz assim: em verdade vos digo, onde for proclamado este Evangelho no mundo inteiro, será mencionado também a memória de Maria e o que ela fez. Tão bonito isso. Mateus 26, versículo 13. Em verdade, eu vos digo, onde for proclamado este Evangelho no mundo inteiro, será mencionado também em sua memória o que ela fez. Não está aí no seu texto, tá? Em Mateus, aqui é João, não é? Pode anotar. É bom. Mas isso é para dizer para a gente que Maria se tornou um frasco de perfume. Onde o Evangelho é pregado, o nome dela é mencionado. Ela exala o perfume. Que aqui no texto, derramar o perfume na literatura romântica dos Salmos e do livro do Cântico dos Cânticos, o perfume é símbolo do amor. Você derrama o seu amor tão somente e unicamente a quem de verdade deve ser derramado, a Jesus? Ou você anda desperdiçando o seu perfume, a sua essência mais pura, com aquilo que não é o mais importante na sua vida? Peçamos ao Senhor a graça de sermos hoje também nós um frasco de perfume. No dia da sua crisma, você foi ungido com o perfume, com o óleo perfumado do crisma. Em você foi derramado os dons do Espírito Santo, para que de você exale os perfumes dos dons do Espírito. Você é esse frasco que deve se derramar permanentemente na graça do amor que em você foi derramado. Fale com o Senhor e peça a graça de você ser um frasco de perfume para encher a sua casa, para encher toda a casa da sua família, toda a casa do seu trabalho, encher toda a casa da igreja. Incline a sua cabeça, feche os olhos, fale para Jesus que se derramou por você no altar da cruz, que se derramou por você no alto do Calvário, que se derramou em sangue, em lágrima, em água, de um corpo ferido. Que Ele te ajude também a se derramar em amor, em bondade, em compaixão, em misericórdia, em perdão, respeito, diálogo. Meu coração é para ti.
Senhor, meu coração é para ti. Senhor, meu coração é para ti. Senhor, meu coração é para ti. O meu perfume é para ti. O meu perfume é para ti, Senhor. O meu perfume é para ti, Senhor. O meu perfume é para ti, Senhor. O meu perfume é para ti, porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me destes o carinho, me deste amor, porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me destes o carinho, me deste amor. Entreguemos no altar com o pão e o vinho. Entregue hoje no altar os seus afetos, os amores que você tem, os afetos bons que você tem, as amizades, tudo quanto na sua vida representa a dimensão afetiva, de amor dado, derramado nos relacionamentos. Hoje entregue no altar agradecendo.